Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, este é o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Medo atrai aquilo que é temido. Esta é uma lei universal que precisamos compreender para sermos mais felizes. Portanto, vale a pena dizer que vence aquele que não teme o fracasso, conforme vamos aprender hoje na palestra do preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Qual é a fórmula ou segredo daqueles que sempre vencem e conseguem dar a volta por cima? Confira nesta palestra a razão pela qual vence aquele que não teme o fracasso. Preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro. Neste livro, Passaporte para a Felicidade, do professor Seiichi Taniguchi, nós vamos encontrar aqui um artigo bastante interessante no capítulo 9, que vai falar justamente a respeito do temor de você não ter na sua vida temor, e vai falar também umas questões importantes a respeito desta postura de não ter temor. Então ele diz assim, que na vida o mais importante é o fato de você aprender a ter uma postura mental básica para que você possa enfrentar as vicissitudes na vida. E ele nos alerta para o seguinte fato: essa vida é como uma grande escola. Os mais variados problemas que se apresentam diante de nós são como deveres escolares, que nós, na verdade, precisamos cumprir, deveres a serem cumpridos. Ele diz assim também, portanto, todos os problemas têm solução. Isso é que é show, né? Todos os problemas têm solução. E no esforço para solucioná-los, as pessoas evoluem e passam para um curso de nível mais alto. Na solução do problema, você passa para um curso de nível mais elevado. E na página 49 ele coloca, quando a pessoa reflete seriamente acerca do problema que está enfrentando, compreende que não se trata de mero acaso, o problema, nem tampouco de castigo de Deus. E também diz assim, mas sim de um acontecimento para que ela própria possa aprender a postura correta, mental, para enfrentar as vicissitudes da vida. Todos os problemas, na verdade, trazem junto consigo uma faculdade de fazer com que nós possamos despertar em nós um ponto que possa ser, até então, estava adormecido. Diz aí, para que você possa mudar por completo a sua atitude mental, aquela que você vinha mantendo até então, antes de enfrentar aquela determinada vicissitude. Em suma, na verdade,
precisamos compreender que algumas pessoas precisam de artifícios externos, chamados problemas, para poder, diante da vida, encará-la com um novo ânimo, com um novo vigor. Isto também é uma questão que você se coloca diante da vida como se sempre estivesse dependendo de algo para a felicidade. Você fica na dependência de algo para ser feliz. E aí, ele diz assim, como as pessoas se colocam dependente de algo para serem felizes, elas vivem com uma atitude mental de quem cultivam no dia a dia o temor. Porque sempre está temendo alguma coisa. Porque se isso não acontecer, não acontece aquilo. Porque se isso não for, se não for por aqui, não dá certo. Então existe por trás, às vezes, um temor abrigado na mente. E ele diz assim, o temor inibe a força, tanto no ser humano como nos animais. Quando um animal se vê diante de um outro animal que ele julga superior a ele, um predador poderoso, como um leão, ele perde a força e as suas patas ficam trêmulas e ele não consegue fugir. O ser humano também, quando se apavora, tende a ficar com as pernas bambas. Então, na vida, o princípio é o mesmo. Qualquer que seja o inimigo, até imaginário criado pela sua mente, qualquer que seja o inimigo, pessoa, vírus, micróbios, calor, frio, poeira, pólen, qualquer que seja o inimigo, o fundamental é encará-lo sem temor. Então, algumas pessoas pensam que não ocorrerão conflitos na sua vida se elas não cultivarem o temor. Então, algumas pessoas pensam também que se a humanidade tiver medo, ela não vive situações de guerra, ela não vive situações de conflito, porque o medo impede que ela entre em ação. Só que o professor Seicho, ele faz um alerta aqui dizendo o seguinte, o temor não impede ocorrência de conflitos, porque um povo temeroso, um homem com medo, ele está sujeito a ser subjugado por qualquer inimigo ou por qualquer falso inimigo. Então ele diz assim também, que o homem que pensa que tem que ter um pouquinho de medo para não enfrentar nada, que se ele ficar quietinho, tudo dá certo, que essa atitude passiva, ele chama aqui de atitude passiva, faz com que ele se transforme num animal pequeno que vive paralisado diante do leão que ele estabeleceu como figura central da sua vida, o objeto do seu temor. Então, a verdadeira paz na vida das pessoas, a verdadeira paz na vida da humanidade, o verdadeiro sucesso, é aquele em que você aprende a viver em harmonia com você. Cada qual aprendendo e desenvolvendo a sua harmonia, a sua liberdade. Então, para estabelecer paz na vida, paz na humanidade, é preciso que você não suscite temor na sua mente. É essencial eliminar o temor divulgando a verdade, compreendendo esta verdade e vivendo esta verdade no seu dia a dia. O homem é filho de Deus, portanto, jamais morre. O homem é filho de Deus, portanto, não há objeto nenhum a ser temido. E aí eu pergunto para você, o que é você? Como você tem se colocado? Qual é a sua postura mental? Qual a postura mental que você tem encarado dentro de você, sentido dentro de você? Como é que você se sente aí dentro de você? Como é que você tem enfrentado o dia a dia? Com que postura mental? Quem enfrenta o dia a dia com a postura mental do medo do fracasso, na verdade, tem uma
tendência para justificativas. Então, fracasso, gente, é uma questão cultural. Você nasceu, amadureceu como pessoa. Tem um psicanalista chinês, me dá um parênteses aqui. Chinês não, perdão. Chinês, ó. Chileno. Ele diz assim: o ser humano, ele nasce, se forma, se reforma, se deforma e se conforma. E aí é o perigo. Então, nasce, se forma, se reforma, se deforma e se conforma. Então, o grande perigo é, diante das vicissitudes, que possa ser que aparentemente deformem o seu ser. Será que não existe aí um cultivo de fracasso? Então é quando você se conforma. Então aqui, a Seichonoye nos ensina o seguinte, que essa ideia que é transmitida através da cultura, do ambiente que a gente vive, da onde a gente se socializa, com as pessoas que a gente convive, né, daquilo pode isso, não pode aquilo, essas ideias todas, na verdade, vai criando uma cultura, uma advertência, um padrão dentro de você, uma postura que se solidifica dentro da sua mente, e essa postura, ela é condensada através do medo. Então, você tudo tem medo de fracassar, mas é o medo que em determinadas áreas da sua vida você, na verdade, viva isso, fracasso. Então, gente, compreenda. Felicidade, sucesso, é uma capacidade interior. Felicidade e sucesso é uma capacidade interior. Outra compreensão que nós temos que ter é: agradar os outros não vai fazê-lo feliz, a não ser que isto seja uma necessidade do seu coração, do seu interior. Mas se isso é uma necessidade para obter reconhecimento de quem está fora, não vai fazer você feliz. E aí, tem que entender o seguinte: é com você que você vai ficar por toda a eternidade. Você já parou para pensar e refletir a respeito disso? É com você que você vai ficar toda a eternidade. Quando você sai para trabalhar, você sai com quem? Com você. Quando você vai encontrar-se com o cônjuge no retorno do trabalho, você vai com quem? Com você. Quando você acorda de manhã, você também, que coisa, né? Pensa que acorda com o outro, mas também acorda com você. E aí tem que entender o seguinte: se sai para namorar, vai também ao encontro do outro, mas quem vai é você. Então, felicidade, gente, não é viver pelos outros. Você tem que aprender a desenvolver uma capacidade de viver para você, bem com você, com o ambiente e com os outros. Essa inversão de valores é fundamental para que a gente não crie situações de temer possíveis fracassos. Então, a relação do ser, o que você é dentro de você, está acima de tudo nesta vida. O que você é por dentro, como você vive por dentro. Se você vive no fracasso, você tem aquela postura mental e atitude para estar justificando as suas ações. As justificativas são inúmeras. Não tive condições de exercer a profissão que eu desejava. Não consegui concluir meus estudos. Não encontrei a minha. Cadê você, metade da minha alma? Então, nas justificativas, quando você vive para os outros, você vive com essa postura mental. E nessa justificativa, todas as justificativas são razões para você
acreditar que o fracasso aparentemente existente numa determinada área na sua vida seja real. Você faz desta mentira uma realidade. Então, gente, quando você condiciona a sua felicidade a uma situação exclusiva, fora de você, fora do seu controle, você está vivendo, na verdade, criando no dia a dia, através desta vivência, obstáculos para atingir a felicidade. E aí, pensa em trocar de marido, pensa em trocar de trabalho, pensa em trocar de cidade, pensa em trocar de profissão, mas não pensa em trocar de cabeça. Não pensa em trocar a postura mental. Não pensa em mudar por dentro, em realizar uma profunda reflexão e perceber o que é que realmente tem valor para a minha vida. Vai trocar os seus pais? Vai trocar de pai? Vai trocar de mãe? Tem que trocar a postura mental. Felicidade é poder de escolha. Tá certo, pessoal? O que você escolhe ser? Você escolhe viver dentro de você. Diante das situações, postura importante para esse cultivo da felicidade é o que eu estou aprendendo neste momento, o que essa escola chamada vida, neste momento, está tentando me ensinar. Qual é a nova postura diante dos novos fatos que eu tenho que adotar, que eu tenho que ter? Para isso, vai precisar ter também, juntamente com a nova postura, o cultivo da fé. Então, cultivar a fé é compreender que Deus sempre providencia para você o melhor. Deus providencia para você o melhor. Cabe você também dar para o mundo, para você, o seu melhor, o melhor que existe dentro de você. Então, felicidade não depende de pessoas, nem de situações. Dinheiro não traz felicidade. É o modo de vê-lo, de usá-lo, de usufruir dos benefícios que ele pode proporcionar para você, que, na verdade, vai fazer com que você sinta a felicidade. Não é o dinheiro, o formato, o papel. Se não periga você ser aquela pessoa que possui muito dinheiro, mas não curte aquilo que o dinheiro pode proporcionar para você. Sabe, chegar no fim de semana e lavar o seu carro? Ir para o fogão e conseguir ter prazer em preparar aquela macarronada? Às vezes a gente perde essas alegrias do dia a dia porque não se vive mais no dia a dia. Vive-se nas intempéries do dia a dia, no que poderia ser e naquilo que se teme. Então, olha, você só pode ser feliz se aprender a sê-lo. Só pode ser feliz se aprender a ser feliz. Não é o amor, não é o dinheiro, não é a casa nova, não é filhos, não é cônjuge, não é um ideal, não é cônjuge ideal. Se você condiciona a felicidade, você é prisioneiro. Vive no fracasso e não vive uma vida feliz, porque você condicionou. Para saber se você condicionou, tem um exercício muito simples. Faça para você a seguinte pergunta: a minha felicidade depende de. Só serei feliz se. Se nessas reticências você consegue completar esta frase, existe uma postura mental aí inadequada. Porque se você, quem desenvolve a capacidade de ser feliz, ele sabe exercer essa capacidade e ele é feliz em qualquer ambiente. Então, na verdade, tudo isso que são acessórios da vida passam a ser elementos integrantes do seu modo de viver de uma forma natural. Não passa a ser o objeto da sua busca, porque por dentro você é feliz. Sendo feliz, tendo essa atitude mental, você atrai esses elementos que, na verdade, são apenas acessórios da vida. No livro dos jovens, na página 91, e aí, olha só, tudo isso que nós estamos conversando, gente, você vai encontrar aqui neste livro dos jovens, tá bom? Você vai encontrar elementos aqui neste livro capazes de fazer com que você tenha
condições de mudar qualquer postura mental de fracasso. Qualquer postura mental inadequada. Este livro aqui é para que você se mantenha sempre jovem, sempre em atividade. Então, aqui nesse livro, na página 91, o mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, ele nos chama bastante atenção para uma questão que está intimamente ligada com o nosso interior, que é o nosso caráter. Então, no capítulo 8, ele fala assim, o poder atrativo do seu caráter, o poder atrativo do caráter. E ele diz assim, aquele que pretende alcançar o sucesso, nesta vida, deve ter a firme decisão de atingir seu objetivo empregando como principal capital o seu próprio caráter, não macular o seu interior. E para que você compreenda o que é esse interior, então ele, neste momento, faculta para a nossa compreensão chamar o nosso interior de caráter. E diz assim, se em qualquer circunstância conseguir manter intacta sua nobreza de caráter e for capaz de conservar até o fim a dignidade, sou filho de Deus, poderá dizer-se que sua vida sempre é coroada de êxito, independente do fato de ter ou não conquistado fama e sucesso financeiro. Independente disso, não maculando o seu caráter, vivendo por dentro, então você vive êxito na vida. Independente da quantidade de acessórios que a vida lhe proporciona. Não é a busca dos acessórios, é o desenvolvimento dessa capacidade interior. Então, a pessoa verdadeiramente vitoriosa é aquela que consegue vencer, antes de tudo, as suas próprias fraquezas e tentações. Em suma, verdadeiro vitorioso é aquele que consegue viver todos os dias de sua vida sem macular a sua dignidade. E aí ele fala assim, o que você busca lá fora, na verdade, tudo isso não passa de acessórios do homem. Por mais imponentes ou vistosos que sejam os nossos acessórios, isso de nada adiantará se cometermos o erro de macular o nosso interior, de macular o nosso caráter. E ele faz um alerta ainda que diz assim, pode ser que pessoas honestas ao longo de suas existências passem algumas vezes por amargas experiências e se sintam logradas perante a vida. Mas, se preservarem por toda a vida a sua nobreza de caráter, infalivelmente alcançarão a vitória final. Compreenda a vida como escola, nada é para me prejudicar, Deus me dá sempre o melhor e diante das atitudes, que postura eu estou tendo. Percebe a compreensão? Gente, as árvores nuas do inverno, elas sempre estão se preparando para enfolhar e esflorescer na primavera. E a hora mais escura da madrugada, olha só, a hora mais escura da madrugada é a mais próxima do alvorecer. Em algumas árvores secas, onde você olha e não vê vida, aonde você olha e não contempla mais a possibilidade de existir vida, Deus sempre vê um broto, uma flor. Deus sempre continua acreditando na capacidade interior daquela árvore que aparentemente está seca, em desenvolver-se e novamente brotar ali naqueles ramos secos uma nova flor. E os brotos crescem. No campo, os lírios crescem. Nos espinhos, há flores. E
belas flores. O que é necessário é nós abrirmos os olhos da nossa mente. Deus nos dá tudo para a nossa alegria. Deus nos abençoa sempre. Deus sempre nos cobre de bênçãos. E você se abençoa? Se cobre também de bênçãos? Não tema mundo desconhecido, porque no subsolo do mundo desconhecido está os grandes tesouros. Se você escavar, ir até o fundo, irá compreender que sempre, independente de ir ou não, mas esta postura de enfrentar a situação, não temendo fracasso algum, dá a você a oportunidade de, nesta vida aqui, experienciar as grandes alegrias da vida, as grandes alegrias da alma. Tudo, gente, é nutriente para fortalecer a alma. Então, diante de qualquer situação, fortaleça a alma e não alimente fracassos. Se você não temer, não há como viver fracassos nesta vida. Cultivo. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, estou herdando de Deus todas as bênçãos. E assim como Deus me abençoa, eu também, todos os dias, me abençoo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Liguemo-nos a Deus por intermédio de nossa oração. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Você acompanhou o programa Seitinoye, um modo feliz de viver. Muito obrigado!